Primeiro, agradecer o aceite de vocês, da gente poder começar a conversar. Essa ideia surgiu lá daquela postagem que eu fiz até de forma muito despretensiosa, confesso aqui, dizendo que eu estava disposto, estou disposto a ajudar pessoas comuns, pessoas normais, digamos assim, pessoas de carne e osso, né, da realidade da vida, a se motivarem, se prepararem para uma eventual disputa eleitoral, especialmente jovens, pessoas aí de 15 a 29 anos, negros e negras, mulheres. A gente precisa de mais representatividade desses segmentos, né, da política, mas também quaisquer outras pessoas, idosos, adultos, homens, independente da circunstância. É claro que a gente precisa ter esse fortalecimento da representatividade, mas pessoas honestas e que tenham bons propósitos, bons desejos, boas causas, para levar para uma disputa eleitoral e, eventualmente, ocupar o espaço da política. E eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que respondeu aquela mensagem. Tivemos ali aproximadamente 60 pessoas que falaram: olha, não sei ainda, né, se eu realmente quero disputar, se isso é um sonho, mas eu já pensei e gostaria muito de conversar, de saber um pouco mais. E aí, bom, devido à quantidade grande de pessoas, eu preferi fazer essa primeira conversa coletiva, um primeiro papo, uma conversa inicial, para colocar algumas coisas para vocês, fazer algumas provocações, algumas perguntas e algumas reflexões para vocês pensarem. Eu sou professor, ao longo desses últimos 16 anos, o que eu mais fiz na sala de aula foi pergunta, mais do que respostas. O Johan está aqui, foi meu aluno, acho que tem mais gente que foi meu aluno também. E o que eu sempre gostei foi de deixar boas perguntas para as pessoas pensarem, porque daí é a partir delas que a gente, de fato, decide, encontra caminhos, amadurece as nossas escolhas. A ideia hoje, gente, é de fato fazer aqui uma breve apresentação, fazer um pouco um esclarecimento dessa proposta, tá? E depois a gente partir para um diálogo individualizado, tá? Uma espécie de mentoria para aqueles e aquelas que realmente estiverem decididos e decididas a começar uma construção. Inclusive, temos pessoas aqui de fora do Distrito Federal, tem pessoas aqui de outros municípios do Brasil que vão disputar agora a campanha, inclusive. Dá um salve aí, aperta aí a mãozinha ali. Quem é que de outros lugares do Brasil está se preparando aí para uma disputa à vereança agora em 2020 ou a deputado estadual em 2022. Então, algumas pessoas de fora nos procuraram também. Essa conversa inicialmente não tem nenhuma vinculação partidária, tá bom? Inclusive, pessoas de outras... gente que já está afiliada em outros partidos me procurou e não tem nenhum problema. Esse primeiro momento é um momento mais, de fato, de aprofundar essa reflexão. Eu vou me apresentar a vocês, então a maioria já me conhece por causa do mandato, mas talvez não me conheça previamente ao mandato. Eu sou Leandro Grazi, tenho 35 anos, eu sou professor há 15 anos da educação básica, também passei pelo ensino superior, passei também pelos cursos populares, cursinhos preparatórios de Brasília, trabalho também com pesquisa nesse tempo todo. Aí, desde esse tempo todo, venho trabalhando na universidade, também em projetos fora da universidade, com pesquisa em educação, em políticas públicas e em meio ambiente. Eu sou sociólogo de formação, depois fiz o mestrado na área de desenvolvimento sustentável, educação ambiental, e depois fui para a área de gestão pública e desenvolvimento no doutorado. Estou aí para concluir minha tese ainda. E sou filiado à Rede de Sustentabilidade desde 2016. Nosso partido hoje tem esse mandato na Câmara Legislativa, tem um mandato na Câmara Federal, na deputada Joênia, que foi a primeira mulher indígena eleita na história do Brasil, ao Congresso Nacional, e 2 senadores, Randolfo Rodrigues e Fabiano Contarato, que representam muito bem a agenda do partido lá no Senado Federal. Um pouquinho aqui da minha história eu vou compartilhar com vocês, não só da história da candidatura em si, mas dos desafios que pessoas comuns como vocês, como eu, como nós, enfrentam, num processo de ocupação do espaço político. Infelizmente, o sistema político brasileiro, como vocês bem sabem, ele é elitista. E é elitista por quê? Porque ele é um funil muito curtinho, um funil muito estreito para as pessoas que desejam ocupá-lo. Nós sabemos que a disputa eleitoral no Brasil é uma disputa muito desigual, principalmente no aspecto econômico. Então, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm muito patrimônio, que têm muitos recursos, de certa forma já saem com vantagem, elas têm um ponto de largada mais adiantado.
Mas isso não é, e não foi, ao longo desses últimos anos da nossa democracia, uma barreira intransponível para que pessoas comuns chegassem lá. É claro que é muito difícil para quem não tem dinheiro, para quem não tem poder econômico, superar e chegar, mas não é impossível. O meu exemplo e de outros colegas que estão, inclusive, lá na Câmara Legislativa, demonstra isso. É preciso também entender que nós estamos num momento em que há um descrédito, há um baixo nível de esperança da população em geral em relação à política. Talvez para alguns de vocês, quando em algum momento chegaram para suas famílias, para seus amigos e disseram: olha, um dia eu penso, quem sabe, disputar uma eleição, ser candidata na minha cidade. Não, faz isso não, pelo amor de Deus. Que isso, é uma pessoa tão boa, né? Você é uma pessoa tão querida, tão honesta. Não faz isso não, política, que isso? Tem essa situação também que a gente precisa enfrentar. Um pouco desse senso comum de descrédito em relação à política. Como que a gente supera isso? Bom, primeiro mostrando que a política é fundamental, fazendo educação política. A gente tem um longo caminho pela frente, não só para os políticos eleitos, mas para todas as pessoas que acreditam na força da política. Nós temos um caminho de educação política para se fazer. E há 4 anos eu decidi fazer isso também com um projeto que é o Política de A a Z. A gente apostou muito que o poder da educação política é transformador e isso vem acontecendo através do canal, através do projeto, mas também de outras iniciativas que eu tenho participado. E na medida que as pessoas vão entendendo a política, elas vão se motivando para ela. Hoje também é uma responsabilidade grande de quem exerce mandato, fazer essa educação política. E a pergunta também é para qual política? Nós estamos num momento de muita polarização, um momento de muita radicalização, extrema radicalização da política. Embora, em alguns momentos, a gente veja que essa polarização ela não é real, ela é muito mais moral do que, de fato, política, porque ela não está baseada em projetos, ela está baseada, muitas vezes, em posicionamentos de costumes, de valores, de princípios, de morais, e que, no fundo, não tem nada a ver com a agenda pública, né? Muitas vezes. E a gente também tem que superar isso. A galera que vai disputar a eleição esse ano, principalmente o pessoal aí de Pernambuco, Paraíba, Piauí, vai lidar com essa situação. Nós lidamos com ela ainda em 2018 e provavelmente essa polarização não vai se dissolver até 2020. Eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês da trajetória eleitoral, porque uma das principais dúvidas que vocês devem carregar no coração é: poxa, será que eu tenho chance? Será que é possível alimentar esse sonho de me candidatar, de me tornar uma deputada, um deputado, mesmo tão jovem como sou, ou mesmo tão inexperiente no mundo político partidário? Tem gente aqui que nunca pisou, nem discutiu, nem conversou com o partido até hoje. Será que dá para eu chegar lá, mesmo sem tanto dinheiro? Será que dá para eu chegar lá sendo uma pessoa desconhecida? Somente as pessoas que convivem comigo, que trabalharam comigo, sabem do meu projeto, sabem do meu desejo? Sim, é possível. Eu queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês dessa história, que foi... Adila, habilita para mim, por favor, para eu poder compartilhar a tela aqui. Que foi um pouco da minha história nesses últimos anos. Como eu disse para vocês, eu sou professor, alguns aqui, inclusive foram meus alunos, trabalharam comigo ou me conhecem por causa da educação. Eu passei aí pela rede pública há alguns anos, passei pela rede privada durante todos esses meus anos de docência, passei pela universidade, estou na universidade ainda, passei por projetos de voluntariado, e tudo começou por causa da educação, de fato, né? Antes mesmo da minha docência, quando eu estava ainda na escola como estudante, como membro do Grêmio Estudantil da minha escola, como membro da Pastoral da Juventude Estudantil da Igreja Católica, como membro de voluntariado jovem estudantil, foi ali que eu comecei a despertar o desejo pela educação. E foi porque a escola me atraiu, eu me envolvi tanto com ela que eu me tornei professor, que eu desenvolvi a minha vocação, né? meu desejo de atuar na escola, especialmente na escola pública. Foi por causa da escola, né, enquanto estudante, que eu também me senti motivado a pensar política e fazer política. E isso foi uma construção, né? Não é uma mágica, não é uma decisão que você toma de uma hora para outra, mas tem muito a ver com autoconhecimento, tem muito a ver com chamado. Por isso que eu falo de vocação, porque vocação é chamado. A política institucional, embora ela seja um espaço muito difícil e por vezes muito perverso, muito violento, talvez, se não, a mais importante ferramenta de transformação que a gente tem para a sociedade hoje. Nenhuma mudança social concreta, substancial, estrutural vai acontecer sem passar pela política e sem passar pelas instituições políticas. Essa lutar é de se considerar o trabalho dos movimentos sociais, dos coletivos, das redes, das associações, da sociedade civil organizada? Sim. Tudo isso é muito importante.
mas é no Estado, tá, que boa parte das coisas se resolve. O Estado vai resolver tudo sozinho? Não, não vai resolver tudo sozinho. A institucionalidade por si só não dá conta. É preciso construir parcerias com o terceiro setor, com o setor privado, com a sociedade civil organizada, com os cidadãos em geral que estão, inclusive, afastados e não participam desses espaços coletivos. O Estado, ele é importante, mas não é exclusivo nas soluções públicas. Porém, pelo menos na minha visão, ele é um agente fundamental e um agente protagonista no desenvolvimento. E a história mostra isso. A história do Ocidente mostra isso e a história do Oriente tem mostrado isso. Então, aí, diversos países, independente da própria perspectiva ideológica, se aquele governo, aquele grupo majoritário hegemônico acredita que o Estado tem que controlar certos segmentos ou não, o Estado sempre será um agente estratégico no desenvolvimento. E as instituições são pessoas. Escolas são pessoas, o Estado é formado por pessoas, hospitais são pessoas. Se nós não tivermos pessoas ali tomando decisões e usando o poder para uma ideia, para uma lógica de desenvolvimento sustentável, de fortalecimento da democracia, dos valores da República, de cumprimento da Constituição, vai ficar difícil. Então, para isso, é que nós precisamos motivar e estimular pessoas como vocês a alimentarem e se capacitarem, porque também não basta a boa vontade, tá? Não basta o desejo. Nós precisamos de disciplina, estratégia, caminho, planejamento e parceria, muita parceria. Eu não acredito em empreendedorismo individual na política. A política é sempre um processo coletivo. É sempre algo que precisa da colaboração entre pessoas para que uma ou várias cheguem aos espaços e possam ali dar o seu melhor. Vou compartilhar um pouquinho com vocês. Não sei se está projetando aí na tela. Imagino que sim. Alguém dá só um ok para mim aí? Tá chegando aí? Beleza. Um pouco da minha história político-eleitoral. Desde a minha adolescência até os meus 29 anos, eu não vivi nenhuma experiência partidária. Isso não significa que eu estivesse afastado dos partidos e da vida política da universidade, da cidade, aqui do Distrito Federal. Então, apoiei várias pessoas, participei de várias campanhas, principalmente depois dos meus 16 anos, fui para a rua, levantei bandeira para muita gente, inclusive com algumas eu me frustrei muito, e faz parte, né? Infelizmente, nós nos decepcionamos também na política, e daí a importância, mais uma vez, dos bons exemplos, né? E dos exemplos coerentes. Mas foi em 2013, depois de ter passado aí alguns anos na docência, na universidade, ter feito mestrado, e foi muito por causa do mestrado que eu fiquei provocado e inconformado com políticas públicas, com a importância da gente ocupar o espaço das políticas públicas, que eu comecei a pensar em candidatura. Foi em 2013. Na época, eu tinha conhecidos, pessoas, amigas em vários partidos políticos, tinha dentro do movimento estudantil convivido com gente de vários partidos também, mas não havia, naquele momento, um amadurecimento sobre qual partido eu deveria me filiar, em qual eu deveria me filiar e onde eu poderia amadurecer uma ideia de candidatura. Comecei a conversar, me aprofundar, fui para o PDT, conheci o pessoal da educação do PDT, conheci o pessoal do PSD, conheci uma galera boa, muito boa, do MDB, inclusive, que estava dentro do movimento estudantil na época. Conheci gente do PT, do PSDB, conversei com muita gente, do PV na época, e fui tateando ali para ver onde que era o local que, obviamente, não 100%, porque acho muito difícil isso acontecer, mas que, em grande parte, eu me identificasse com os valores, com os princípios e com o jeito de fazer política. Em 2014, aliás, ainda em 2013, eu mandei um e-mail para 150 pessoas que me conheciam, tinham trabalhado comigo em voluntariado, em projetos, etc., perguntando o que vocês acham de eu ser candidato. E aí a primeira coisa que eu digo para vocês, pergunto, o que as pessoas que conhecem vocês pensam sobre isso? O que a família de vocês pensam sobre essa ideia? Aqueles amigos, os colegas de profissão que estiveram ao seu lado, trabalhando ali, compartilhando espaço, o que eles imaginam sobre isso? Foi a pergunta que eu queria saber e que eu queria responder. Então, eu mandei um e-mail, escrevi um textinho, falei, estou pensando em ser candidato no ano que vem, 2014. O que vocês acham? Você me apoiaria? Cara, dos 150 que eu mandei, acho que só 2 ou 3 pessoas que falaram assim, não, faz isso não, pelo amor de Deus. Faz isso não se mete com política, esse negócio não vai para frente, você vai se decepcionar.
todas as outras disseram, boto muita fé em você, vai com tudo, vai lá, vou estar junto, vamos nessa. Minha família também. É muito importante que esse seu núcleo, ou essas pessoas que de fato te conhecem, ou minimamente sabem de você, deem um certo aval para esse sonho. Isso é fundamental. 2014 chegou e eu decidi não ser candidato. Por quê? Porque eu não tinha a mínima experiência e eu não tinha ninguém que me apoiasse individualmente. Eu não tinha nenhum mentor, eu não tinha nenhum padrinho político e eu me senti um pouco frágil, sabe? Me filiei ao PSB, muito porque o projeto na época tinha um projeto, o partido na época tinha um projeto para a cidade, muito porque na época eles estavam fazendo formação política, que é uma coisa que eu acredito muito. E me filiei para acompanhar e passei a fazer parte da construção do projeto de governo que viria para as urnas em 2014, né, representado pelo então candidato da época, Rodrigo Hollenberg. Fui para a campanha, ajudei a coordenar o plano de governo na área de educação, ajudei a escrever o plano de governo dele, fui para a rua, consegui voto de muito professor para ele, e aí ganhamos, né, ganhamos a eleição. Veio a transição, e na transição eu já comecei a me decepcionar um pouco, tive algumas divergências e acompanhei o processo, mas não cheguei a participar efetivamente do governo. Os primeiros meses ali com o próprio partido eu tive muitos conflitos e me desfiliei na metade do ano de 2015. E mantive aquela minha vontade, meu sonho, mas já sabendo como que era uma disputa eleitoral. Eu precisava ver de perto como é que era isso. Eu precisava sentir como é que se compunha uma chapa, né? Como é que se dava a nominata dos candidatos, como é que eles adotavam critérios para escolher quem eram as pessoas que iam participar disso ou não. Foi muito legal, assim, porque ali eu pude ver coisas que eu acredito que podem ser replicadas e outras que eu não quero de jeito nenhum. Que eu acho que, inclusive, no meu partido hoje a gente tem trabalhado muito para refutar métodos e formas de fazer política extremamente autoritárias e verticais, né? De cima para baixo. Eis então que veio 2015, 2016, me filiei à rede foi registrada no TSE, e comecei a acompanhar a rede, conversar muito com a galera da rede, e vi na rede um espaço muito fértil para algo que eu acredito, que eu já falei para vocês, que é colaboração. Isso me motivou muito, porque na rede a gente começava a ver ali os pré-candidatos surgindo, e não tinha ninguém eleito, cara. Não tinha ninguém assim, pô, esse cara aí já vai ter 15 mil votos. Já era, né? Eu vou disputar só para elegê-lo. Eu vou disputar só para dar voto para ele, porque no modelo proporcional é isso, né? Na verdade, o eleito é aquele que fica em primeiro, segundo, terceiro lugar na chapa, dependendo da quantidade de votos que o grupo fizer. Mas eu vi que todo mundo tinha chance, né? E aquilo foi me estimulando, foi me estimulando. 2017, tirei uns meses, fui morar na Espanha para estudar lá, voltei e aí bati o martelo. Voltei a consultar aquelas pessoas que eu tinha perguntado por e-mail. E, de novo, todas elas falaram, vamos nessa. E aí começou o projeto, que eu quero compartilhar um pouco aqui melhor com vocês, por meio dessas imagens. Aí nós começamos, de certa forma, com uma coisa meio improvável, né? Porque, assim, bom, professor não ganha bem, né? Até que estava na época com 2 empregos, mas o salário era o que pagava minhas contas. Eu não tinha base política nos territórios, principalmente da periferia do Distrito Federal, que é onde tem mais densidade eleitoral, né? Onde tem mais gente, onde tem mais eleitor. Meus alunos, a maioria plano piloto, Sudoeste, Cruzeiro, São Sebastião, que é onde eu trabalhei, alguns de Santa Maria, que eu também fiz um projeto lá bacana de formação de lideranças jovens. Eu não tinha um padrinho político, eu não tinha nenhum grande nome da política me apoiando, como alguns concorrentes meus tinham, e eu não tinha dinheiro. Eu tinha pouco dinheiro para investir na campanha. Então, era improvável ser candidato. Então, eu precisava me apoiar em outras coisas. E me apoiei nas minhas certezas, nos meus desejos. Primeiro, a vontade de ganhar na primeira eleição. Eu sempre falei, e por isso eu não disputei em 2014, que eu não ia entrar para disputar. Eu queria entrar com chance de ganhar. E a galera que me acompanhava falava assim, Leandro, vai com calma, bicho. Primeira candidatura, vai na manha. Não é bem assim, tu vai disputar pela primeira vez, nem todo mundo te conhece. Quem sabe em 2022 você ganha, né? Mas eu, internamente, no meu coração, sempre acreditei. Tinha o apoio dos meus alunos, tinha o apoio dos professores, que me conheciam, nem todos, né? Não tive apoio de todos os alunos, nem de todos os professores, mas muitos, né? Acreditavam no projeto, minha família acreditava. E 2018 foi muito a eleição daquela ânsia, daquele desejo da renovação política. Todo mundo falando de renovação, renovação, renovação.
Então tinha esse anseio, né, de candidatos novos. E eu comecei a me apoiar naquilo que eu poderia fortalecer de positivo em mim. O fato de ser professor, né, de trabalhar com educação, de ter uma história na educação. E aí a segunda coisa que eu digo para vocês, é importante. O maior patrimônio, a maior oferta que a gente dá numa disputa eleitoral não é o nosso panfleto de campanha apenas. Claro que as propostas, os compromissos são fundamentais. É a palavra que está em jogo. O maior patrimônio que a gente oferece num processo político, seja ele de disputa político-eleitoral, disputa de algum espaço, é a nossa própria história. É o que nós somos. É a coerência da nossa trajetória de vida. Isso é a coisa mais importante que a gente coloca em jogo. E aí foi nisso também que eu me apoiei. Falei, cara, eu tenho uma história na educação, eu tenho uma história com a juventude, eu tenho uma história com a escola, né? Eu tenho uma história com a universidade. E fui resgatando isso, colocando isso em prática. E aproveitando meu potencial para chegar em espaços que eu não chegava. Comecei a dar muita aula em projetos sociais, comecei a dar muita aula em cursinho popular, comecei a dar palestra de graça para tudo que lado. Às vezes me encontrava com 3, 4, 5 pessoas para conversar sobre um assunto e até o pessoal que me acompanhava falava, Leandro, você vai lá, você cruza. Às vezes eu cruzava, né? Eu estava no Guará e ia lá para Planaltina para me encontrar com um grupo de 5 pessoas. Pô, Leandro, você só vai encontrar 5 pessoas? Eu falava, sim, porque não importa a quantidade, eu quero me aproximar, eu quero me conectar com a galera, né? E planejamento. Então, em 2017, em julho, eu voltei da Espanha, juntei meu grupo ali de amigos, companheiros, familiares, conhecidos, e decidi fazer um planejamento, né? Um ano antes da campanha, 1 ano e meio antes, quase. Primeira coisa que eu fiz, as pessoas precisam saber quem é o Leandro, né, bicho? Assim, quem me conhece, conhece, mas quem não me conhece tem que conhecer. Eu fiz os adesivos, né? Pô, juntos com o Leandro Graz, aí botava as minhas redes sociais, e saí pregando no carro de todo mundo que topava, né? Comecei a chamar algumas pessoas para me ajudarem, eu não tinha grana, né? Mas tinha amigos, tinha voluntários, inclusive tem alguns aqui, pessoal, na sala, pessoas que não vão ser candidatas, mas falaram, eu quero participar porque eu quero ajudar esse povo bom aí, tá? Então tem algumas pessoas aqui na sala que são voluntárias para ajudar vocês também. Então comecei a pedir ajuda, na cara dura mesmo. Pô, tu entende redes sociais? Me dá uns toques aqui. E aí alguém lá me ajudava com rede social. Não sabia fazer arte, aí comecei a dominar o Canvas, né? Que é uma plataforma gratuita para você fazer arte. E aí comecei a fazer minhas artes lá. E o negócio foi andando. Aí em setembro lancei a pré-candidatura. Eu falei, agora eu sou candidato, pré-candidato. Chamei lá uma turma, que é essa segunda foto aqui de baixo. Lancei lá na Criolina. E ali naquele momento o partido já me apoiava um pouco mais, né? Já tinha uma maturidade do que viria pela frente. Aproveitei o Carnaval de 2018 para fazer uma pré-campanha na rua. Então bolei umas tatuagens, né, com palavras legais que a gente estava defendendo para o Carnaval, né? Um Carnaval mais gentil, com menos assédio, um Carnaval de mais respeito. Então a gente fazia as tatuagens, aquelas de pele, e ia espalhando. E aí nessa do Carnaval eu encontrei uma galera, né, que eu não via há muito tempo. E aí falava, ó, pô, eu sou pré-candidato, eu estou para disputar. Pô, não acredito, que massa, não sei o quê. Aí deixava meu contato, né, fiz um cartãozinho com o meu número, com as minhas redes. E nessa, cada vez mais pessoas foram sabendo do meu sonho. E ele foi se tornando cada vez mais coletivo e menos individual. E muito essa coisa da conexão, né? Eu apostei muito no sentimento com as pessoas, na conexão verdadeira, na autenticidade, na verdade. A gente precisa transmitir verdade, né? O que a gente quer de verdade? O que a gente pretende? Não adianta você criar um personagem, não adianta você criar uma nova pessoa. Você tem que ser o que você é, cara. O que você sempre foi, entendeu? Não adianta você inventar agora um pré-candidato, uma pré-candidata para tentar ter voto. As pessoas vão votar em você, em quem você é. Então foi nisso, né? Na época, coincidente, eu sempre gostei muito de criança, sempre tive muita criança na minha família. E, então, na época, coincidentemente, em 2018, acho que metade dos meus amigos resolveram ter filho, meu irmão resolveu ter filho. Então foi uma criançada danada, né? Nascendo na época da pré-campanha e da campanha. E a gente também simbolizando essa coisa da infância, né? Que é uma das minhas pautas prioritárias na política, com a presença dessas crianças. Então foi transmitindo essa verdade. E a gente foi tentando inovar, né? Também no jeito de fazer a pré-campanha, apostando muito na conversa, apostando muito no diálogo com as pessoas. E aí já estou em 2018 mesmo, já estou em agosto de 2018, quando a gente começa a ir para a rua, quando eu começo a panfletar. Eu entreguei presencialmente, fisicamente, na mão da galera, 90 mil panfletos. 90 mil panfletos. Foi o que deu para fazer com o dinheiro que a gente tinha, né? E no final, ali na última semana,
deu para dar um boom na arrecadação ali, eu juntei mais uns 2, 3 mil reais de arrecadação de crowdfunding, né? Foi tudo vaquinha. E aí a gente conseguiu montar uma equipezinha nos territórios que eu não tinha conseguido entrar muito para distribuir os panfletos para deixar nas casas. Então, foi o que deu para fazer, né? Então, postei muito em educação política, explicar para as pessoas o que eu pensava sobre os assuntos que eu defendia, fazendo vídeo, fazendo live, encontros, conversas, e a coisa foi andando, né? Quais foram os meus principais obstáculos que geralmente que as pessoas comuns enfrentam? Primeiro, a tal da velha política. Eu não gosto nem muito mais de usar esse termo velha política, mas é a politicagem, né? A gente pode dizer assim, é aquela política da troca de favores. Então, infelizmente, em muitos lugares que eu chegava, as pessoas perguntavam: legal, posso te apoiar, mas o que a gente pode combinar aqui? Você vai me dar um emprego depois? Vou poder trabalhar no seu gabinete? Você vai indicar meu nome para alguma empresa terceirizada que tem contrato no governo? Você vai pedir administração para poder indicar a galera lá? E assim você vai ficar na mão do governo? Então, rolava demais. Isso era um saco, cara. Isso era muito, muito desagradável, vou falar para vocês. E vai rolar. Vai ter gente que vai perguntar para vocês: beleza, o que você vai me ajudar depois? Vai me arrumar um emprego? Vai me dar alguma coisa em troca? E foi muito difícil, porque, enfim, não é o tipo de método que eu acredito. Acho que isso é muito ruim, inclusive, muito prejudicial ao ambiente político. E eu não tinha, e até porque eu tinha feito um compromisso, que eu honro até hoje no meu mandato, que era não indicar cargos no governo, independente de quem ganhasse a eleição. Quem fosse o governador, eu estava lá, tá lá no meu panfleto. Não indicarei cargos em administrações regionais e nem em secretarias. Por quê? Porque eu estava me candidatando a deputado distrital. E o papel do deputado é fiscalizar o governo. Se eu indico cargo no governo, blau, já era o meu mandato. Eu ia ficar na mão do governo, o governo ia ficar na minha mão e eu nunca ia poder fiscalizar o governo verdadeiramente. Muita gente insatisfeita com a política, então tomei muita surra na rua, né? Surra no sentido de pessoas jogarem o panfleto na minha cara, de gente falar assim: sai daqui, corrupto, nem me conheciam, né? De gente que falava assim: você apoia quem? Aí eu falava: sou Marina Silva. Não, sai daqui, esquerdista. Aí eu falava: sou Marina Silva. Aí alguém falava: sai daqui, golpista. Então rolava muito isso, né? Por causa da rede, por causa do espectro ideológico do partido, que é um partido progressista, um partido sustentabilista. Mas na polarização a gente teve muito desgaste. E, enfim, de pessoas pegarem o panfleto, amassar na sua frente, jogar no chão, né? Estejam preparados para isso, aqueles que forem candidatos, de fato. Às vezes eu ia para frente dele da UDF, né? Super empolgado, chegava lá às 7 da manhã e pá, panfleto, né? Tuf, 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 tuf. Depois eu ia catar os panfletos na lixeira, né? Porque talvez 50%, 60% da galera jogava o panfleto no lixo. Juntava os panfletos de novo da lixeira, organizava e ia panfletar em outro lugar. Isso aconteceu muito, né? Eu começava às 5 da manhã, eu não parei de trabalhar, porque eu era da iniciativa privada na época. Eu saía de casa às 5 da manhã, ia para a parada de ônibus, panfletava, taf. Chegava na escola, dava aula de 7 a 1, saía da escola, rua, terminava o dia na parada de ônibus ou na porta da faculdade panfletando. Todos os dias. Durante agosto, setembro e outubro de 2018. E muita tentativa e erro, a gente não tinha método, né? A gente tinha ali uma galera das redes sociais, amigos, voluntários, mas muita coisa a gente errou, né? No jeito de falar, às vezes na linguagem, às vezes ficando muito complexo, né? E aí muita gente não entendia o que eu queria dizer, até porque eu sou professor, então até hoje eu faço esse exercício de ser mais simplista, mas não simplório, né? Mas de simplificar a linguagem política para chegar nas pessoas com mais facilidade. Não tinha grana, né? Então eu botei ali cerca de, acho que foram 13 mil do meu dinheiro que eu tinha guardado e foram 17 mil de contribuições individuais, né? A gente não tem mais doação empresarial de campanha, só pessoas físicas podem doar, então eu consegui que, acho que foram mais ou menos 90 doadores, depois tem que olhar lá na minha prestação de contas, não me recordo agora. Mas cada um ali, R$100, R$50, R$40, R$20, R$200, teve gente que doou mais, doou 1.000, né? E foi juntando, a gente gastou ao todo cerca de R$30 mil em espécie, né, em dinheiro, na campanha, mais a doação estimada, que era meu carro, que correspondeu a R$7 mil. Foi isso, assim, foi muito na cara e na coragem, investindo muito no sentimento também, na autenticidade, na verdade, né? Tem minha mãe e meu pai, então sempre minha família comigo ali nas atividades da campanha, sendo bem verdadeiro com o que eu de fato ia fazer. A gente já cumpriu praticamente 100% dos compromissos de campanha que estavam no panfleto e temos prestado contas, né? Alguém falou de transparência, a gente acredita muito nisso, né? Na transparência, na verdade,
dizer o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. E foi sola de sapato, rua, bar, boteco, faculdade, parada de ônibus, porta de trabalho, de banco, enfim. Foi legal, foi muito bacana, me diverti muito na campanha, tá? Claro que tinha que fazer o contraponto, né, também em relação ao ambiente da Câmara Legislativa, que vocês sabem como está, inclusive hoje. Somos poucos lá que tentamos, de fato, fiscalizar o governo, fazer nosso trabalho. A gente teve uma renovação de 17 deputados distritais em 2018, mas talvez a gente não tenha conseguido mudar o perfil da Câmara, né, nessa relação com o governo, nessa independência. E, cara, dedinho no WhatsApp, né? Foi a principal ferramenta de campanha que a gente usou para se conectar com as pessoas. Então, muita mensagem direcionada. Então, o que eu comecei a fazer? E eu digo para vocês que já estão pensando nesse projeto. Eu criei listas, né? Então, por exemplo, tinha meus amigos professores. Aí, fiz a lista lá só dos professores. Tinha os meus amigos que trabalhavam na área da saúde. Então, fiz a lista da saúde. Os estudantes. Fui segmentando. E comecei a conversar com essa galera de forma individualizada, né? Então, quando tinha alguma questão da saúde, eu mandava só para o pessoal da saúde. Quando tinha uma questão de educação, eu falava só com a galera da educação. Tinha o pessoal do Plano Piloto, tinha o pessoal de São Sebastião, tinha a galera lá do Guará, tinha a galera lá da Ceilândia. Então, eu comecei a segmentar minha comunicação. Tudo manual, tudo artesanal. A gente não pagou, não estruturou, não tinha empresa, foi tudo ali no dedinho mesmo. E o WhatsApp promete, deve ser ainda a principal ferramenta eleitoral agora em 2020 e 2022. Tá? Acho difícil, o TikTok está crescendo, mas para o processo eleitoral o WhatsApp funciona muito bem. E na reta final foi fundamental para que pessoas que nem sabiam da minha candidatura soubessem e fossem lá ler o que eu tinha escrito e decidissem votar em mim. 6.578 votos, eu fui o menos votado entre os 24 da Câmara Legislativa, entre os eleitos, mas a rede teve 47.500 votos. A nossa coligação, na época com o PCdoB, foi a quinta mais votada. E aí, mais uma vez, trabalho coletivo, né? Eu fui mais votado da rede, com 6.578 votos. O segundo foi o Valdir, que teve 6.039, se não me engano. E aí foi muito parelhinho, aí 5.000, 4.000, 3.000, 3.000, 3.000, 2.000. O que significa isso? Todo mundo tinha chance. E todo mundo trabalhou muito. Isso fortaleceu o nosso grupo. E eu, depois de eleito, continuei a minha relação com os colegas, porque o mandato não era meu apenas. Eu só fui eleito por causa dessas outras 32 pessoas. E eu mantenho essa relação com elas, eu trago elas para o mandato, eu continuo ajudando essas pessoas. Algumas não querem nunca mais pensar em candidatura, eram traumatizadas, mas continuam ali no trabalho coletivo, ajudando. Outras ainda pensam, né? E a gente está acompanhando esse grupo, está ali ajudando essas pessoas. É fundamental a gente ter essa perspectiva de todo mundo poder, né? Quem sabe, chegar lá. Nosso partido, particularmente, tem se organizado, a gente tem um planejamento estratégico até 2022. Nós temos metas eleitorais, nós temos metas de filiação, estamos batendo essas metas. Tem pessoas aqui que já estão em outros partidos, né? Tem pessoas que não têm partido, mas a rede está aberta àqueles que quiserem conhecê-la melhor e se filiar. Aqueles que quiserem continuar a sua trajetória em outros partidos, não tem nenhum problema, a gente vai continuar conversando. Mas eu reforço a questão da rede, por quê? Porque nós temos uma meta de trabalho colaborativo e nós temos uma meta de blindagem do partido para 2022, principalmente na chapa de distrital. Tá? Que a gente quer que venha cheia, que venha com predominância de mulheres, de jovens, de negros e negras e de pessoas comprometidas com a verdade, comprometidas com a boa política, com a fiscalização, com a transparência, com a participação social, com a sustentabilidade. Essa é a nossa estratégia. E depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Tá? E alguns colegas, amigos voluntários que me ajudaram, pessoas que foram muito importantes no processo. Tá? E outros tantos. Bom, pessoal, finalizada essa apresentação, se alguém quiser escrever alguma questão aí no chat, trazer alguma pergunta, dá tempo ainda da gente comentar. Sobre as candidaturas coletivas, eu acho incríveis, tá, Nayana? Inclusive, existe uma perspectiva de uma candidatura coletiva já na rede, se desenhando. Tenho acompanhado colegas de outros partidos também. Lá em São Paulo, a gente vai ter uma candidatura coletiva agora, né? Os mandatos coletivos estão surgindo aí. A gente vai apoiar, como apoiamos já em Alto Paraíso, também um mandato coletivo lá. Lembrando a Ádila aqui, muito bem, que nós temos uma decisão partidária na rede
de paridade de gênero. Então, nós teremos metade das candidaturas femininas e metade das candidaturas masculinas. Isso é definição em convenção partidária. Outra questão importante, pessoal, é sobre planejamento financeiro. Eu não falei muito de dinheiro, mas tem sim que ter um certo planejamento financeiro, porque quem quer ser candidato vai ter que gastar com material, vai ter que gastar com essa estrutura básica de campanha. Na rede também a gente está fazendo um fundo coletivo de campanha para todo mundo ter o básico, pelo menos uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil. Tá? Isso está no nosso horizonte. E, em resumo, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Tá? O Pablo vai mandar aqui no link, vai mandar no chat, um formulário para vocês. Tá? É fundamental que aí para aqueles que quiserem continuar essa conversa, respondam esse formulário, porque é a partir dele que a gente vai tratar individualmente, caso a caso aqui, esses projetos que vocês têm. Aqueles que ainda não tiverem com a maturidade ou com a ideia, quero me candidatar, mas quiserem continuar conversando, também podemos continuar conversando a cada 15 dias, 10 dias. Mas qual é o projeto? Aqui, sendo mais claro com vocês. Nós temos uma mentoria, tá, de lideranças públicas do Distrito Federal. Candidaturas de pessoas que estejam comprometidas com causas, ideais e princípios que hoje são essenciais para a política brasileira e da nossa cidade. Tá? Seja na área da educação, seja na defesa da transparência, da profissionalização do serviço público, seja na linha da saúde pública, a promoção da igualdade entre homens e mulheres, a promoção da igualdade racial, do meio ambiente, da cultura, da segurança pública, da agenda da mobilidade urbana, da agenda da infraestrutura, da cidade que você pertence, né? De defender o seu território, os direitos do seu território. Não será paga essa mentoria. Eu estou fazendo isso voluntariamente. E eu vou dizer por quê. Porque depois aí de 1 ano e meio de mandato, de um ano e 9 meses de mandato, mais do que nunca, eu sei e eu acredito que se a gente não renovar o Legislativo do Distrito Federal, não tem jeito. Tá? A gente pode eleger o melhor governador, a melhor governadora possível. Pode ter a pessoa mais bem intencionada lá no governo. Plano de governo ninja, maravilhoso, fantástico. Se a gente não tiver uma bancada na Câmara Legislativa, eu não estou dizendo para apoiar esse governo ou para fazer oposição a ele, mas uma bancada republicana que trabalhe por causas, valores e princípios, e não por cargos em governo, e não por espaços, e não por toma lá da cá, a população do Distrito Federal vai continuar refém desse fisiologismo, vai continuar refém da ausência de futuro. Né? E eu tenho visto aqui, tem muita gente da faixa aí de 20 a 30 anos, tem gente da faixa de 30 a 40, 40 para cima, não tem problema. Mas, particularmente, eu não tenho um projeto pessoal, eu tenho um projeto para o Distrito Federal. Eu acho que se a gente não engrossar o caldo e trouxer mais pessoas bem intencionadas, capacitadas, formadas, com planejamento para a luta política e para a ocupação do espaço político, o Distrito Federal vai ficar inviável. Inviável. E eu vou dizer por quê. Porque nós temos hoje uma falta de política de planejamento urbano. A cidade está crescendo para todos os lados sem planejamento. Nós temos uma falta de política ambiental na cidade. Vai faltar água em Brasília se nós não fizermos nada. Daqui 5 a 10 anos vai faltar água mesmo. Já tivemos uma crise hídrica em 2017. Essa ocupação territorial desordenada, faltada na grilagem de terras, né, em outras tantas situações, setores habitacionais que estão surgindo sem nenhum tipo de licença, de previsão dos impactos ambientais. Vai faltar água. Nós vamos ter uma sobrecarga do serviço público intransponível, né, insustentável, principalmente na saúde e na educação. Já temos uma demanda reprimida de estudantes na rede pública. Está faltando sala de aula para as crianças e adolescentes. Fora tantos outros elementos. Mobilidade urbana. Né? Olha o transporte público de Brasília como é que é. Segurança pública. A gente está tendo aí, esse mês, principalmente com a pandemia, um aumento de roubos e furtos. Isso é tudo resultado da desigualdade social. Né? A gente ter uma situação como Santa Luzia, a 30 quilômetros do Congresso Nacional, como a gente tem, pessoas que não têm água, que não têm energia, a maioria crianças e adolescentes, mulheres sozinhas, foram abandonadas pelos companheiros. Tudo isso representa o tamanho do desafio que a gente tem. Né? Então, pessoal, para a galera que é de fora e que está se preparando também, eu estou aqui disposto a trabalhar individualmente com vocês,
daqui para frente. Em outros momentos, a gente retornar com essa lógica coletiva, mas para poder entender um pouco o que vocês estão pensando e ajudar. O meu tempo é escasso, mas isso faz parte do meu propósito. Se eu terminar daqui 4 anos esse trabalho, daqui 2 anos, né? Se eu terminar daqui 2 anos esse trabalho, mesmo não tendo sido eleito para alguma outra função, né? E também não temos isso de concreto ainda, mas se eu ter conseguido deixar 2, 3, 4, 5, 10 pessoas no meu lugar na Câmara Legislativa, para mim vai ter sido missão cumprida. Tá? E eu digo isso com total verdade para vocês, sem nenhum tipo de demagogia, nenhum tipo de subjetividade ou de interesses ocultos. Né? O que eu quero realmente é ajudar lideranças da nossa cidade, porque nós estamos carentes de lideranças. É o que a gente mais ouve na rua. Nós temos uma carência grande, as pessoas estão sem esperança, elas estão sem referência. Né? Boa parte do povo brasileiro se sentiu traído, vem se sentindo traído ao longo desses anos, das mais diferentes formas. A gente precisa recuperar a esperança das pessoas. Está lá na nossa missão do planejamento estratégico do mandato, inclusive, recuperar a esperança no processo político. Não adianta a gente virar as costas, não adianta a gente condenar a política se a gente não se propõe a participar dela. É muito fácil, é muito cômodo. Apontar os dedos para os deputados distritais, para os deputados federais, para os senadores, presidente da República, governadores, etc., se a gente não dá a nossa cara a tapa e se propõe a fazer algo, seja se candidatando ou ajudando pessoas que queiram enfrentar esse desafio, que não é fácil não. Pois, quando a gente avançar na conversa, aqueles que desejarem, eu vou trazer mais coisas, né? É um processo muito duro, é muito difícil, muito violento, mas ao mesmo tempo é muito legal, dá muita adrenalina. Para quem gosta de adrenalina, quem gosta de desafio na vida, pode ter certeza que é algo muito grande. É isso aí, Rômulo, a mudança começa pelo povo. Também estou empolgado, Natália. Vai ser um prazer aprender com vocês, tá? Quem quiser, então, não sei se o Pablo jogou aqui o link, Pablo. Tá aqui, tá? O link do Forms. Põe de novo, Pablo. Posso ter de novo? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Se quiser escrever aqui no chat. Então, a ideia dessa primeira conversa... Vai botar de novo aí, tá bom, Genicião? A ideia dessa primeira conversa hoje era mais ou menos para ver a carinha de vocês, a gente poder se conhecer minimamente, tá? E eu poder contar um pouquinho dessa trajetória e dizer que eu estou à disposição para aqueles que quiserem continuar a conversa, tá certo? É muito difícil trabalhar aqui ao mesmo com 55, 60 pessoas. De fato, a gente vai ter que partir para um diálogo individualizado. Vamos conversar sobre o partido, vamos conversar sobre essa ideia aí, o que você está pensando, quer ser candidato, que não quer ajudar, quer contribuir de outras formas. Vamos conversar. É conversando que a gente se entende. Beleza? Quero agradecer aqui a disponibilidade de vocês, o tempo, e parabenizá-las pela vontade, pelo interesse, né? Eu fiquei surpreendido, até tá falando com a minha esposa aqui, eu falei, cara, que louco, né? Imagina quantas pessoas, né? De uma hora para 60 pessoas se manifestarem. Quantas outras ainda talvez nem tem, a gente nem tem conhecimento, mas também querem, né? Só precisam de motivação, precisam de encorajamento, precisam de um pouquinho de planejamento, de direcionamento, né? E aqui podem ter certeza que eu respeito muito a autonomia de vocês, respeito muito também o posicionamento, a ideologia, as visões, e é na pluralidade também que a gente constrói a democracia, constrói a boa política. Tá bom? Pessoal, tá aí o link. Pablo, posta aí de novo, Pablo, por favor? Vou pegar aqui. Beleza? Se alguém tiver perdido o link e tal, quiser mandar um direct, a gente encaminha pelo direct também, ou pelo WhatsApp. Beleza? Gente, prazerzão aí. Um beijo no coração de vocês, um grande abraço. Tá? Espero não ter desmotivado vocês com a história aqui, mas ao contrário, ter motivado um pouquinho e a gente poder depois avançar na conversa. Fechou? Valeu? Então, valeu então, um abraço, boa noite aí a todas e todos.